Oi, gente, tudo bem? Eu vim comentar aqui um pouco sobre o meu material, que é o Manual de Correção. Eu estou liberando esse material de forma gratuita, né? Porque é um tipo de recurso que não tem na internet mesmo, comentando sobre a grade de correção da Unemat, né? Os critérios de avaliação com base no edital. Então, foi um material que eu montei exclusivo do Veste Unemat, que a gente vai especificando o que é avaliado em cada competência, fazendo a correlação entre os critérios de avaliação e as competências. Tanto é que essas competências já davam abertura para outros gêneros textuais. E tem uma competência da Unemate que fala, né, sobre a adequação ao gênero textual, então nunca foi limitado ao dissertativo argumentativo, apesar de que a gente estava acostumada com essa abordagem nas provas anteriores, né? Então, tem sim essa abertura para outros gêneros textuais, e aí eu estou disponibilizando esse material para vocês. Se você está vendo aí pelo Instagram, só fazer um comentário no vídeo, e quem está vendo pelo YouTube, pode pegar aí no link do Drive que está aí embaixo e também comente para mim, para eu saber se vocês gostaram, se vocês querem mais materiais do tipo. E hoje eu vou falar um pouco melhor sobre esse material. O manual de correção, ele traz primeiro ali os critérios de avaliação, então aqui a gente consegue entender de onde que vem os 10 pontos da redação da Unemat. Então, nós temos 6 critérios de avaliação que eles se enquadram nas 4 competências da prova. Então, tem critérios que eles vão estar em mais de uma competência e alguns que são exclusivos de uma competência. Então, você consegue tirar até 10 pontos na prova da redação, só que a redação ela tem um peso 5 no vestibular, principalmente para medicina, é um ponto muito expressivo, porque você pode tirar 50 pontos. Então, às vezes você não se classificou tão bem na primeira fase, mas com a segunda fase, você tendo uma nota boa, você consegue subir expressivamente a sua classificação, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Na época, eu consegui, né, tirar 50 pontos, que era a pontuação máxima em redação, e eu não estava ainda numa classificação tão boa na primeira fase. Então, com a minha nota de redação, eu consegui subir e garantir a minha vaga, né? Então, esses são 6 critérios de avaliação. Vou comentar um pouco sobre cada um deles daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero comentar o que quisera a prova de redação da Unemat. Isso aqui está no edital prescrito, então nós temos que ler o edital, entender o que quisera uma prova de redação da Unemat. Então, texto que não atende a proposta de redação, ou seja, fuga de tema, né? Você está ali, o tema é uma coisa, você vai falar de outra completamente distante, né? Que não atenda a proposta descrita. Então, que tende a ter fuga total à temática, né? Texto que configura fuga total ou tangência também. Textos em formato de versos, porque o texto ele tem que ser em prosa, né? Parágrafos, tudo certinho, períodos. Textos em forma não articulada verbalmente, ou seja, colocar símbolos, números, desenhos, palavras, assinatura, tudo que não remeta ao texto escrito. Texto que ele é texto informal, né, verbalizado, que não é redigido de caneta azul ou preta, né, não porosa, que é a exigência da prova para fazer gabarito também. Texto não desenvolvido no cartão de respostas, ou seja, você manter só no rascunho e não passar para a versão definitiva, que esteja em outro espaço que não destinado ao candidato. Texto que tem alguma identificação, alguma assinatura do seu nome, por exemplo, ano passado teve uma carta argumentativa. De nenhum modo você poderia assinar com o seu nome aquela carta argumentativa, porque senão você zera. Você teria que inventar um pseudonome, ou então, né, uma coisa genérica, tipo leitor, ou coisa do tipo. Textos que tenham menos que 10 linhas, então o mínimo já está escrito aí, né? Acima de 10 linhas para o NEMAT. Texto que configura cópia, né? Cópia completa da coletânea ou de enunciados, então não pode. A gente pode realizar paráfrases, pode se inspirar nos dados, mas nunca cópia completa. Texto que contém impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação, ou seja, querer desenhar emoji, querer fazer coisas na folha definitiva que não condiz com a escrita. Textos que estejam em língua estrangeira, ou seja, você trazer texto que não seja em português, não que você não possa utilizar algumas palavras que elas são em inglês, por exemplo, mas sempre entre aspas, né, dizendo ali, deixando verbalmente claro que é uma palavra estrangeira, mas não o texto todo estrangeiro. E, óbvio, a folha em branco, né? Então, essas são as formas de zerar uma redação da Unemat. Então, nós temos 4 competências para o Unemat. Nós temos a competência 1, que é o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então,
a norma padrão, norma culta. Competência 2, articulação entre a capacidade de leitura e escrita. A gente vai ver que existem mais de um critério incluso dentro dessa competência. Competência 3, capacidade de você estabelecer uma relação entre o propósito que a prova tem para você e a coletânea de textos fornecidos. Então, você conseguir atender a proposta da banca. E a capacidade para sugerir possíveis soluções para a temática em discussão na prova. É extremamente importante essa competência, porque deixa claro que a Unemat quer uma intervenção, que a Unemat quer uma solução, sim. Então, sim, se assemelha de um certo modo com o que é proposto pelo Enem, né? Tem algumas bancas que elas não exigem solução. A Unemat traz claramente, competência 4, que precisa existir uma solução. Então, você tem, sim, que trazer uma proposta de intervenção que ela é destinada para o nosso parágrafo de conclusão do texto. Então, agora vamos para os critérios de fato de avaliação. O critério 1 de avaliação, ele vale 1,5. Então, o critério 1, ele vai dizer quanto a correspondência ao tema proposto. Nesse caso, esse critério, né, ele analisa a capacidade que o indivíduo tem, né, que o candidato tem, de compreender e desenvolver aquele tema, abordando completamente ele, né, com base no que foi proposto. Então, os examinadores, os corretores, eles vão procurar para ver se o seu texto aborda as essências, as palavras-chave e norteadoras ali do seu texto ao longo da sua argumentação. Então, aqui no material, eu trago também alguns exemplos para vocês, para ficar mais claro essa aplicação. Então, o candidato ele tem que estabelecer uma conexão com o tema, ele tem que atender todos os requisitos do tema de forma geral no texto dele, né, sem desviar ou generalizar ou não abordar completamente aquele assunto. Então, um exemplo que eu trouxe aí, né, seria de desvio, seria se você, por exemplo, se o tema fosse ali algo relacionado a crescente de redes sociais na sociedade contemporânea e estivesse falando sobre a formação da identidade individual e coletiva. Seria ali um desvio se você só focasse em falar em redes sociais e não falasse também da formação da identidade, que era ali uma abordagem da temática. O critério 2, agora, ele é um critério que ele vale 2 pontos, então é um critério que ele já vale um pouco mais. Esse critério 2 de avaliação, ele diz quanto à delimitação e argumentação sobre o tema proposto. Então, é o seu momento de argumentação no texto. Então, os avaliadores, os corretores, eles vão olhar para o candidato e ver se ele consegue delimitar aquele tema, ele não foge daquele tema, ele traz pontos importantes para a discussão, ele consegue aplicar aquela argumentação dele, né, que são as nossas famosas teses. Então, você tem uma tese, uma subtese bem desenvolvida, apresenta suas ideias, defende suas ideias de maneira adequada ao tema, né? Consegue ali trazer uma boa abordagem, evita fuga, evita tangência. Então, é quando você consegue realmente trazer uma tese condizente com o tema. E aí, como eu disse, né, nós temos aí nossas exemplificações. No caso, seria, por exemplo, ainda no tema das redes sociais e formação da identidade, você trazer, por exemplo, uma tese de consequências positivas e negativas das redes sociais para a formação, né, do indivíduo na sociedade. Essa seria uma forma, né, de você trazer uma argumentação condizente com o tema. Agora, o critério de avaliação 3, que é quanto ao domínio de conceitos relevantes ao tema da redação. Neste ponto, o que a gente vai ter? Vai ter uma pontuação 1,5, e este critério, ele avalia se o candidato ele tem conhecimento suficiente sobre conceitos daquele tema, se ele tem repertório ali sociocultural para trazer argumentação para aquele tema, se ele tem compreensão dos conceitos importantes daquele tema, e ele consegue, obviamente, argumentar junto ali com o critério de avaliação 2. Então, aqui o candidato ele deve demonstrar compreensão dos conceitos relacionados ao tema, ele deve não ficar na superficialidade da abordagem, ele tem que ter uma análise mais profunda, que fuja do senso comum, né, que traga ali uma discussão sobre o tema. Então, o critério 3, ele vai trazer essa abordagem aí que também se associa com os repertórios socioculturais do aluno. Agora, o critério 4, nosso critério 4, ele aqui também vale 2 pontos. Ele é um outro critério muito importante que vai dizer quanto a capacidade de sistematizar ideias com clareza e consistência. Esse critério lembra um pouco um critério de competência do Enem. Então, aqui nós temos a capacidade do aluno em organizar suas ideias de forma coerente e clara. O que lembra a gente? Coesão e coerência. Então, aqui a gente tem
a sequência lógica, a argumentação, a articulação do texto, né? A gente tem uma progressão do nosso argumento, a gente consegue não se contradizer. Então, ali, quanto à sistematização das ideias, é em relação à organização lógica do texto, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão de forma coerente, que dialogue entre si, que vá para a clareza, ou seja, a gente consegue expressar nossas ideias sem ter ambiguidade, sem se contradizer, de forma compreensível e que seja consistente, que a gente consiga aplicar uma linha de raciocínio, que evite ali mudança brusca de posicionamento ou ficar em cima do muro. Então, aqui é onde a gente avalia a nossa coesão e coerência com sistematização, clareza e consistência. Critério 5, emprego da variedade da padrão da língua portuguesa, que vai dialogar com a competência 1. Aqui a gente vai ver as regras gramaticais, concordância, pontuação, ortografia, regência, acentuação, aspectos gramaticais, período, oração. Aqui de fato, a gramática, né? Compreensão aí gramatical da linguagem, né? Então, toda a parte que consiste na norma culta. E, por fim, o critério 6, adequação ao gênero textual proposto, que vale 1,5. Isso significa, gente, que na época lá do ano passado, que teve uma redação carta argumentativa, se você não soubesse fazer um gênero textual de carta argumentativa, você iria perder apenas 1,5. Então, valia muito a pena você fazer como se fosse uma dissertação mesmo. Você, ou às vezes, nem perderia total. Por quê? Porque dissertativa argumentativa e carta argumentativa ainda tem argumentação como algo congruente, né? Algo comum às duas vias. Então, você perderia, obviamente, um pouquinho de ponto aqui nessa competência, nesse critério de avaliação, mas você não iria zerar a sua prova. Por quê? Porque zerar são só esses critérios. Então, é importantíssimo você entender como é que funciona a avaliação da banca. Então, se você já soubesse disso, você ficaria muito mais em paz, porque você saberia que não seria eliminado por causa disso. Então, aqui a gente vai abordar diferentes gêneros, né? Dissertativo, argumentativo, narrativo, descritivo. Então, existe essa abertura para outros tipos de gêneros que não só a dissertação, né? A dissertação argumentativa. Importantíssimo a gente conhecer também como é que é um gênero narrativo, um gênero descritivo, ou apenas argumentativo, né? Sem dissertação. O que que é dissertação? O que que é argumentação, né? Então, entender essa aplicação nas provas. E aí, por fim, a gente vai correlacionar essas competências com os critérios. A competência 1, ela vai se relacionar diretamente com o critério de avaliação 5, que é a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ok, gramática. A competência 2, ela vem de forma conjunta com dois critérios, o critério 3 e 4, né? Então, articular leitura e escrita vai se correlacionar com seu domínio de conceitos relevantes do tema, né? Capacidade de compreender os textos fornecidos e utilizar seus próprios argumentos a favor e sistematizar com clareza e consistência, articular a leitura do tema proposto com a sua escrita, né? Com a sua habilidade de trazer de forma coerente, coesa e clara a sua argumentação. A competência 3, que vai ser estabelecer o propósito da prova e da coletânea, né? Vai dialogar principalmente com o critério 1, mas um pouco com 3 e 4 também. Mas o critério 1 no sentido de que você entendeu qual que é o propósito do tema, você entendeu o tema proposto. Tem lá os textos motivadores, tem o propósito da prova, que é a proposta de redação, você compreendeu critério de avaliação 1. E a competência 4, capacidade de sugerir possíveis soluções para a temática em discussão na prova, vamos aí abordar critérios de avaliação 2 e 4, delimitar, né, a argumentação sobre o tema proposto e também a capacidade de sistematizar ideias, clareza e consistência para poder trazer, obviamente, uma solução que ela seja coerente com os seus argumentos, uma solução que ela dialogue sistematicamente com o que você falou ao longo do texto. Não tem como você argumentar sobre melancia e propor uma solução para melão, entendeu? Então, tem que dialogar o seu desenvolvimento com a sua conclusão. E é isso, gente. Espero que vocês usufruam desse material, leiam com calma, estudem as competências, leiam o edital. E, é claro, façam parte do Veste Unemate em 2024. Vocês podem entrar ao longo do ano inteiro e vocês vão continuar tendo acesso a tudo o que foi feito desde o primeiro mês.
Para você que está conhecendo aqui agora o meu canal, para você que está conhecendo agora a minha pessoa, tem uma turma, né? Eu trabalho com o vestibular da Unemate, eu tenho plataforma, tenho materiais exclusivos, todos relacionados ao vestibular. Vai ser um prazer caminhar com você rumo à aprovação. Não deixe de entrar em contato comigo, pode acessar meu site que está aí na descrição e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!